Pronto, olá. Como é que foi o dia 25 de Abril de 1974? Foi passado com algum receio e bastante expectativa, pois não sabíamos ao certo o que tinha efetivamente acontecido. Na época vivia numa rua muito movimentada com 3 repúblicas, residências estudantis em Coimbra. Saí normalmente de manhã para uma aula no Instituto Botânico, estava tudo encerrados. Pela tarde começaram a surgir as notícias que tinha havido um golpe de Estado, que havia derrubado o regime, mas o medo era muito, pelo menos para mim, que convivia pouco, pois o meu único objetivo era estudar para obter boas notas e concluir com êxito o meu curso e conseguir um emprego que me satisfizesse sem necessitar de depender financeiramente dos meus pais. Quais é que foram as mudanças que sentiram depois desse dia? Para além da implantação da democracia com a nova Constituição Portuguesa, trouxe para as mulheres a igualdade como seres humanos. Até então não tinham direito a votar. Havia mais liberdade de expressão, não temíamos os convívios, íamos aos arraiais de São João e São Pedro sem qualquer constrangimento. Recordo-me do 1º de maio, do Dia do Trabalhador. Foi uma enorme manifestação, eu e as minhas colegas marcámos presença. Um dia que me ficou na memória. Primeiro dia e me senti livre, com direito a exprimir-me e a demonstrar as minhas emoções. Como é que descreveriam o ambiente nas ruas antes e após a Revolução? O ambiente era de receio, que nos fossem interceptadas conversas inadequadas, isto é, contra o regime político. E evitávamos andar em grupos, éramos sempre muito cautelosos e atentos quando circulavam viaturas da polícia. Após, foi uma época talvez de maior liberdade, também de liberdade de expressão, dizíamos o que nos ia na alma. Saía mais para o exterior, comecei a estudar em grupo e a conviver mais, libertar-me um pouco da timidez, as notas começaram a subir, foi uma lufada de ar fresco a todos os níveis. Como é que foi o vosso percurso escolar? Íamos aos 7 anos para a escola primária. E existiam 4 níveis, melhor, primeira, segunda, terceira e quarta classe. No ensino primário. A tua avó, Mariazinha, fez o exame da terceira classe. Eu apenas fiz o exame na quarta classe da escola primária do Concelho de Santa Combadão. Quem queria e podia continuar os estudos, pois as condições socioeconómicas da época não permitia toda a gente estudar. Havia meninos descalços na escola com muitas necessidades, a todos os níveis, até alimentares. Na época havia uma cantina que distribuía comida e também óleo de fígado de bacalhau. Constituía um suplemento de nutrientes de elevado valor, um potente aporte de ômega 3 e vitaminas K, A, D e do complexo B. Era um tempo em que não havia ingredientes que dissimulassem o mau gosto. Como persegui os estudos, tive a oportunidade e vontade de continuar, recordo-me com muita saudade o avô que emigrou nos anos 20 do século passado para os Estados Unidos, que me impulsionou e motivou para continuar, pois havia mais probabilidades para o meu futuro. Ajudou-me a abrir os horizontes. A seguir à terceira... A seguir ao ensino primário, era o estudo liceu. Depois do exame da quarta classe, havia o exame à admissão aos liceus, que era efetuado na época em Viseu. Comecei o estudo liceal da escola, então denominada Escola Secundária Santa Combadão. Havia 3 ciclos. O primeiro ciclo, primeiro e segundo anos, exame no final, tudo no liceu. Segundo ciclo, terceiro e quarto e quinto ano, final e exame também. E o terceiro ciclo, sexto e sétimo ano,
final também exame. Para ter acesso ao ensino universitário, necessitávamos também do exame, que era o exame de aptidão à universidade. Como é que era o currículo escolar antes da Revolução? Havia censura ou restrições de certos temas? Havia muito analfabetismo, principalmente nas mulheres. Havia separação das escolas, masculinas e femininas. Nas paredes existiam 3 símbolos, que era a fotografia nas escolas, a fotografia de Salazar, Presidente do Conselho, o Presidente da República, na altura a Almirante Américo Tomás, e um crucifixo. A escola primária na altura era muito rígida, com muita disciplina, onde punições físicas, com o uso de palmatórias e humilhação pública perante os colegas, era na altura muito habitual. E fisicamente e moralmente também os alunos eram muito afetados por isso, pela vida fora, ficando marcas físicas e morais em alguma delas. Eu acrescentaria mais o seguinte: os alunos eram obrigados a saber todos uma vasta matéria, com muita exigência. Mencionaria aqui muitas, não seria muito enfatizado, mas mencionava os rios de Portugal, afluentes, serras, caminhos de ferro, e na altura também tínhamos que ter conhecimento das principais cidades, das ex-colónias, caminhos de ferro, cidades importantes, suas riquezas de solo e subsolo, uma variedade de exigências da época. E na história também tínhamos que saber muita história de Portugal, as nossas origens, aquilo tínhamos que palrar, entre aspas, de todos os nomes dos reis todos de Portugal. O respectivo nome. Sim, sim. Como é que vocês e os vossos colegas lidavam com a censura e a falta de liberdade de expressão? Dado que tínhamos crescido e desenvolvido... Dado que tínhamos crescido e desenvolvido sob este regime, principalmente eu, enquanto mulher, essa questão não se colocava muito. Estávamos ali para estudar, para obter boas notas e seguir os estudos universitários. Nas aulas apenas se discutia meticulosamente a matéria mencionada no sumário. Após cada aula havia um pequeno intervalo, os recreios não eram mistos, havia recreios masculinos e femininos. Sim, era sobretudo o que eu queria dizer, é que para uma menina na época a educação era muito rígida e, portanto, a nossa ideia era ir mais além em termos de conhecimentos, que nos dava muito mais liberdade de atuação e de emprego e seguir os estudos universitários, porque também a ida para a universidade era também não só, como eu acabei de referir, a facilidade de encontrar um bom emprego, mas também um bom partido para casamento, porque na altura era o que os pais desejavam para as filhas, melhor dizendo. Mas mais em relação a tu e os teus colegas, como é que era na escola? Como é que vocês falavam? Como é que vocês comunicavam? Não falavam nem comunicavam, estava tudo em separado. Sentiram alguma pressão da sociedade à altura para escolherem os vossos cursos académicos? Não totalmente, mas a influência de pessoas que os nossos pais estimavam pesava um pouco na nossa escolha. No meu caso concreto, queria ir para o curso de Medicina e acabei por tirar outro curso, embora tivesse feito a aptidão à Faculdade de Medicina.
que acabei por seguir uma área profissional também na área da saúde. Mas sim, pesava um pouco. Porque eu estou a falar enquanto mulher, porque havia sempre um peso sobre a mulher. A mulher era mais, havia não era tão livre quanto o homem, e portanto havia sempre aquela pressão sobre a mulher. Quais é que são, para vocês, as maiores diferenças do ensino da altura com o da atualidade? De todas as transformações que a sociedade portuguesa sofreu, sem dúvida o sector do ensino e da educação foi certamente uma das mais significativas. A escola salazarista era uma escola profundamente ideológica na defesa dos valores tradicionais: Deus, pátria e família, entendidos no sentido retrógrado, com a Igreja a supervisionar tudo, ao toque do sino da sua torre, e as mulheres entregues às lides domésticas e com imensos filhos. A escola, depois dos 25 de abril, após várias reformas e com o alargamento da escolaridade obrigatória para 9 anos em termos de educação e escola pública, pode dizer-se que essa se transformou numa questão central e ocupou um lugar extremamente importante no processo democrático em curso e mudou completamente o panorama sociocultural do país. Apenas ressalvo que deveria haver mais controle e disciplina dentro e fora da aula. Mais respeito pelas hierarquias que infelizmente não se verifica na atualidade. E já agora, quando não havia esse respeito pelas hierarquias, não era como agora, era tudo muito fácil. Havia as chamadas faltas disciplinares. E quem tivesse 3 faltas disciplinares ao longo do ano, perdia logo o ano. Ia para casa. Era assim. Resolviam logo as coisas desta maneira. Não andavam depois com psicólogos e com isto e com... Era assim. 3 faltas, perdia-se o ano. E agora vamos embora. Quais é que eram as vossas expectativas para o futuro de Portugal após a Revolução? O país tornou-se naquilo que vocês desejavam? Um país mais livre e justo, nomeadamente nas áreas socioeconómicas. O que não foi concedido totalmente. Continua a haver neste momento muita corrupção, muitos compadrios e coisas do género. Tem alguma mensagem a dar aos jovens da atualidade? Sim. E atrás dos seus sonhos nunca desistam. Embora o mundo atual seja muito competitivo, com trabalho contínuo, perseverança, inteligência, tolerância e honestidade, o futuro dará o seu fruto e o mérito será reconhecido. Obrigada. Obrigada. Muito bom.